eu vou pedir ajuda aos nossos irmãos religiosos. Uma ajuda, eu vou me colocar como uma pessoa que eu quero buscar a minha salvação. Então, eu gostaria que você colocasse no comentário que se eu praticar essas coisas que eu vou falar aqui, eu vou ser salvo de quê? Do quê? Se eu me tornar um religioso, se eu começar a frequentar um templo, se eu der dízimo, que nunca foi dinheiro, é alimento, sempre foi alimento. Se eu der oferta, que era para a manutenção do templo e para os levitas. Será que eu vou achar levitas ainda? Eu acho que não, né? Se eu me batizar nas águas, que era a lei da purificação, e aquela lei da purificação foi a lei dada a Moisés, e Moisés repassou aos israelitas. Bom, tudo bem. Se eu praticar a Páscoa judaica, que eles simbolizam como a tal da Santa Ceia, comer pão e beber suco, se eu buscar Deus em monte, se eu buscar unção para a minha cabeça, se eu buscar as mãos dos pregadores sobre a minha cabeça para me consagrar, eu vou ser salvo de quê? Que salvação? Salvação. Porque eu acho assim, se eu estiver me afogando, quem pode me salvar é o bombeiro. Se eu, de repente, for atravessar a rua e não prestar atenção no sinal, alguma pessoa pode me empurrar. Se de repente eu não tenho gato, mas se eu tivesse um gato e esse gatinho subisse lá no alto de uma árvore, eu ligaria e o bombeiro viria para salvar o gatinho daquela árvore. De repente eu vou salvar um idoso de uma queda de uma escada ou para não cair daquela escada. De repente eu vou salvar uma criança para não cair em uma piscina, em um lago, mas de repente essa criança estará se afogando, eu vou lá e vou salvar essa pessoa, quer dizer, vai ser salva de alguma coisa. Então, se eu me tornar um religioso e praticar essas coisas que os religiosos praticam, pegar envelope, pagar R$1.000 no caroço de feijão, o que eu vou ser salvo de quê? Do que eu vou ser salvo? Porque a Bíblia fala que, Eclesiastes 12:7 fala que o pó volte ao pó. Ou seja, esse corpo carnal vai se desintegrar, vai voltar ao pó. A alma, em Eclesiastes 9, fala que ela não vai ter lembrança de nada. Acaba tudo, ou seja, ela morre. O corpo carnal só existe porque a alma é a vida. E quando essa vida morre, essa vida se acaba, acabam-se os movimentos do corpo carnal. Volta ao pó e se acaba. Então a minha carne não vai ser salva de nada, porque ela vai se acabar lá. Eclesiastes 12:7, que o meu espírito, que não tem nenhuma ligação com a natureza carnal, com a alma, ele volta para Deus que o deu. Que em Hebreus 12:9 diz que o espírito, nosso espírito, é filho de Deus, legítimo. Então, eu vou ser salvo de quê? Quem sabe você possa me ajudar outras pessoas com esse comentário que você vai colocar. Não, ó, você vai ser salvo disso. Eu gostaria da sua opinião. Eu vou ser salvo de quê? De quê? Jesus de Nazaré, ou Yeshua, os discípulos pegavam o evangelho, o reino, porque evangelho significa o reino de Deus que estava próximo. Evangelho, boas notícias do reino de Deus. Paulo pregava aos gentios, aos da incircuncisão, o evangelho da incircuncisão, que o reino de Deus estava próximo. Aí você lê Apocalipse capítulo 11, versículo 15, quando foi tocada a sétima e última trombeta, o reino de Deus foi estabelecido. Quando você lê em Apocalipse 12:10, o reino de Deus foi estabelecido. Quando você lê Apocalipse capítulo 21, versículo 3, o templo espiritual de Deus foi estabelecido nos homens.
onde o próprio Deus se faz presente. Então, se eu me tornar um religioso, um dizimista fiel, um ofertante fiel, um cumpridor das doutrinas daquela religião, daquela denominação, eu vou ser salvo de quê? Pelo amor de Deus. Eu gostaria que você colocasse argumentos bíblicos, não achismos, porque eu estou passando para você textos bíblicos. Eu gostaria que você colocasse para mim, não, você vai ser salvo de quê? Então Jesus falava que eles seriam salvos do quê? Da grande tribulação que viria. Paulo falava que eles seriam salvos da grande tribulação que viria. E essa grande tribulação se deu quando? No ano 69, no mês de julho, quando Vespasiano tomou posse como imperador, o sexto imperador, e ele teve que ir a Roma, e seu filho, o general Tito, ficou em seu lugar e cercou Jerusalém com o exército romano. Foram os gentios que pisaram Jerusalém, Lucas 21, 24, e Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Foram eles que cercaram, foram eles que pisaram durante 42 meses, fala, 3 anos e meio, porque o dia do Senhor começou no ano 66, a metade do ano 70. Então o general Tito ficou em seu lugar e cumpriu o juízo de Deus ali. E dentro de Jerusalém, Jesus falou que quando visse aquela situação de Jerusalém sendo cercada, não eram para os judeus entrarem para dentro da cidade, e os que estivessem tentassem correr dela, porque tinha chegado a hora da destruição. Lucas 21, do versículo 20 ao 24. E tudo iria se cumprir contra aquele povo naquela geração. Então essa salvação, se é isso que você quer passar para mim, essa salvação foi da grande tribulação. Agora, eu peço a sua ajuda humildemente, reconhecendo que na carne nós temos as nossas diferenças, porém no Espírito nós somos irmãos. E nós temos um Pai que é o Pai de todos os Espíritos. Então eu peço humildemente que você venha me ajudar, porque talvez eu estou fora da casinha. E você talvez é a luz que vai me levar novamente para os trilhos, para o eixo. Eu peço tua ajuda. Tá bom? Coloca no comentário, ó, você vai ser salvo disso, se você for um dizimista. Se você buscar Deus em templo. Ah, é outra coisa. O buscar Deus em templo foi um mandamento que está em Salmo 122, versículo do 1 ao 4, foi um mandamento, foi uma lei para os israelitas, para a nação de Israel. Eles é que deveriam buscar Deus em templo. Tanto que se você ler lá em Atos capítulo 21, agora não lembro o versículo, vê lá, lê todo. Atos 21, você vai ver que os gentios, que não eram judeus, eram proibidos de frequentar o templo que havia em Jerusalém. Porque quando o gentio entrava dentro do templo, era como se fosse uma profanação. Era um sacrilégio terrível. Então eu não sei aonde é que tem esse templo que eu possa congregar, que eu possa reunir. Tá bom? Eu peço muito a sua ajuda. E já aproveita aí, ó, e aperta o coração, dê aquele like, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Eu preciso da sua ajuda. Eu quero ser salvo dessa salvação que vocês falam. Tá? Tchau.